Vamos lá, hoje o tema é descer para viver. Repete comigo. Descer para viver. No mundo a gente é ensinado que a gente tem que subir para viver. A gente tem que crescer para viver. A gente tem que desenvolver para viver. A palavra do Senhor não respeita a lógica do mundo, nem muito menos humana. Hoje nós vamos entender que necessário é descer para encontrar a vida. Então abra a Bíblia, abra a palavra do texto que nós vamos meditar hoje. E é o texto que Deus falou no primeiro culto, e eu espero que fale no seu coração também, para a glória do Senhor. Se você trouxe sua Bíblia, abra e fica com ela aberta, que nós vamos versículo por versículo, do verso 1 até o verso 10. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, está aparecendo aqui o texto, mas se você trouxe a palavra de Deus, aí está nas suas mãos, dê preferência a ler no texto bíblico aí nas suas mãos. Verso 1, diz assim: e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se. Olha, Senhor, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, pedimos que o Senhor nesse momento nos dê paz no nosso coração e que ao encontrarmos o nosso íntimo, encontrar nossa alma, ela possa nos transformar de dentro para fora, Pai. Pedimos que essa pequena porção de versículos aqui e a história desse homem possa nos impactar, nos transformar, para que nós, de maneira clara, possamos aprender lições valiosas, práticas para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Eu te peço, Deus, por cada coração aqui nessa noite, cada homem, cada mulher que entrou, carregando os seus fardos, seus rótulos, suas lutas, suas dificuldades, que cada um, meu Deus, encontre conforto agora na Tua palavra e esperança nesse Deus presente, nesse Deus de perto, nesse Deus que nos encontra na intimidade. Que nós venhamos a entender essa verdade nessa noite, que, assim como Zaqueu, nós possamos dar passos rápidos, ligeiros, e encontrar-se com o Senhor, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, humildade, entendimento, para compreender a Tua Escritura Sagrada nessa noite. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história conta a história de um homem rico, publicano. Pastor, o que é publicano? Bota o verso 1 e 2 aí. Havia ali, o verso 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que são esses homens? O que é essa classe de pessoas? Os publicanos é uma classe de pessoas que era extremamente odiada pelos judeus. Por quê? Porque é o motivo dessa raiva em relação a essas pessoas. Porque Roma, o Império Romano, era o Império Mundial naquele momento. E então, o que é que acontecia? Roma dividia as suas conquistas em pequenas porções. Mais ou menos assim, imagina que o maciço de Baturité entrou num leilão aí para que alguém dê uma quantia interessante ao Império Romano e aí possa cobrar imposto de cada pessoa que mora aqui nessa região. Foi isso que Zaqueu fez. Ele aproveitou uma oportunidade,
pegou esse direito, deu uma quantia em dinheiro para ser esse cara que ia cobrar. Mas de repente, no momento, ele resolveu explorar esse povo. E resolveu trabalhar para esse império, para o pessoal do contra, os nossos inimigos. Então, Zaqueu virou a casaca, foi para o outro lado. E aí, então, imagina, aquelas pessoas que viam aquele homem, viam com certa repugnância. Como é que pode um cara desse? Cresceu com a gente, jogou de bola aqui com a gente, brincava de piaba, esconde aqui, e agora? Está vendido, deixou o coração dele ser enganado pelo dinheiro, e aí está vindo, cobrando esses impostos da gente, trabalhando para o lado de lá. Então, além de Zaqueu ser publicano, ele era o chefe dos caras, mais odiado ainda. Mais ou menos no mesmo nível de ódio que você que gostava de comprar aí na Shein, Shopee, teve do Haddad aí, quando veio a taxa das blusinhas. Você olhou para esse negócio. E aí, isso era o que acontecia. O mesmo nível de ódio que você tem daquele galego lá que passa na sua rua, que você comprou panela, penteadeira, espelho, mas agora na hora de pagar, você tem abuso do cara, se esconde. A gente tem esse mau comportamento, a gente não, Deus me livre disso, de dever e ficar com raiva de quem vem cobrar a gente. Era isso que acontecia. Só que o mais grave é que o povo não estava devendo e vinham impostos cada vez maiores para tirar parte, uma porção do dinheiro que já era sofrido daquelas pessoas. Era o chefe desses caras que cobrava os impostos. Então, se Zaqueu chegava numa roda de conversa, a roda de conversa dispersava. Ninguém queria ir na casa desse homem, ninguém queria esse homem como amigo, ninguém queria a companhia dele. Zaqueu era desprezado. E Zaqueu fez uma escolha na vida dele. Ele escolheu viver bem. Para isso, foi largar a mão dos amigos, familiares, e para que ele pudesse ter essa vida luxuosa dele. Então, as pessoas não gostavam do Zaqueu e dessa classe de publicanos. Então, vamos aqui. Entendendo esse contexto, que Zaqueu era rico, era um chefe, líder de um grupo desses homens, mas Zaqueu, quando escuta falar de Jesus, ele tem uma atitude humilde. Olha, eu quero ver Jesus. Só que ele entendendo, verso 3, ele queria ver Jesus, mas ele era o quê? Baixinho, pequenininho. Quem aqui se considera baixinho? Ninguém vai assumir, né? Estou vendo uma mão ali que quase não dá para ver, tão baixinho, que esticou a mão, mas eu vi só os dedos. Pronto, essa irmã ali. Baixinho, que como é que eu vejo? Ainda mais sabendo que a multidão vai estar com Jesus, e ainda mais sabendo que se eu for tentar passar com licença, as pessoas não vão dar. Porque olham para trás e dizem, tu, Zaqueu, não, Deus me livre, junta aqui para ele não passar. Porque eu tenho um abuso desse cara. Então ele tinha obstáculos, sim ou não, para ver Jesus. Primeira lição para a nossa vida, meu amado, a pergunta que Deus faz para você hoje. Qual obstáculo tem tentado impedir sua aproximação de Jesus? Zaqueu tinha 2. Volta lá o verso 3, por favor, irmão. Ele era baixinho, que nem a irmãzinha lá atrás, que eu vi só o dedinho dela. E ele não conseguia também por causa da multidão. Então, ele tinha um obstáculo. Ele mesmo era um obstáculo, a estatura dele. E o outro era outro obstáculo para ele. Então, meu amado, às vezes nós não seguimos Jesus, nós não nos aproximamos de Jesus, primeiro, porque nós, às vezes, somos o nosso maior obstáculo para encontrar Jesus. Sim ou não? Às vezes nós somos orgulhosos demais para seguir Jesus. Às vezes nós temos essa visão de autossuficiência tão desenvolvida em nós que a gente acredita que não precisa de Deus. Que eu sei o caminho, eu sei como fazer, a vida me ensinou, meu pai me deu dicas, eu li bons livros. E às vezes o eu mesmo, tão inflado, o meu ego tão cheio de mim mesmo, é o maior obstáculo para seguir Jesus. Às vezes, eu amo uma festa ali, lá no Pau de Arara, que nem existe, deve existir mais. Eu amo um negócio desse, pastor, eu amo um relacionamento sem nenhum tipo de compromisso. E às vezes o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, são um obstáculo para se aproximar de Jesus. Porque seguir Jesus é negar a si mesmo. Então você talvez seja um dos maiores obstáculos para você se aproximar dele, de Jesus.
a estatura de Zaqueu era, então ele mesmo era, mas também a multidão era. E talvez vidas nessa noite que não se aproximem de Jesus por conta do outro, a opinião do outro, o que o outro vai achar, o que é que vão falar de mim, agora que eu vou ser crente, o que é que minha família vai dizer, o que é que os meus amigos vão falar sobre isso. E talvez a multidão, o peso da multidão, a opinião do outro está impedindo você de se aproximar de Jesus. Um obstáculo gigantesco. A nossa carne, o nosso coração é um obstáculo. A gente ama o pecado. A gente ama esses prazeres, a sedução do mundo. O outro tem influência na nossa vida. Mas o que é que Zaqueu faz com isso tudo? Verso 4, assim, diante desses obstáculos, Jesus... O que é que a gente aprende, pastor? Meu amado, minha amada, nunca paralise diante das dificuldades. Busque soluções. Eu não sei qual o nível de obstáculo, de dificuldade que você está vivendo hoje. Pode ser em relação a seguir a Jesus, pode ser um obstáculo financeiro, pode ser uma dificuldade na sua casa, pode ser alguma guerra interna. Mas, meu amado, não desista, não paralise. Amém? Diga isso para a pessoa do seu lado, não paralise. Minha oração é que Deus te dê sabedoria e coragem. Vivemos no meio de uma geração que paralisa diante dos obstáculos, que larga diante do obstáculo. Eu vou empreender. Aí na primeira semana sem venda, não vou mais não, é difícil demais, é imposto demais, é difícil, como é que eu vou pagar esse mês se eu não apurei nada? Obstáculos irão vir. Eu quero me formar, mas como é que eu vou para Fortaleza todo dia? E como é que vai ser minha vida? Meu Deus, que cansativo é. Obstáculos vão vir, dificuldades virão, mas, meu amado, nunca paralise diante delas, busque soluções. Você talvez está numa crise financeira hoje à noite. Minha oração é que Deus te dê sabedoria. É o segundo emprego, é o terceiro emprego, você vai ser o pai do Cris. Corre atrás, mas não paralisa, em nome de Jesus. Resmungar, murmurar, reclamar, não vai resolver nada. Não paralise. Deus tem soluções para a sua vida, mas boa parte delas, Deus conta com seus movimentos de coragem, de buscar meios, alternativas para isso. Tristeza ver pessoas espiritualizando problemas, se deitam numa rede confortável na sua casa e oram, Deus, resolve minha vida financeira enquanto eu me balanço na minha rede preguiçosa aqui. Não vai acontecer. Faça algo. Busca a solução para isso. Aprende com a Julinha o crochê. Crochê, Júlia? E vai vender. Vai vender jujuba no meio da rua. Picolé. Busca a solução para isso. Que Deus te dê sabedoria. Talvez você já sabe o caminho, mas você tem paralisado com medo da opinião das pessoas. Faça algo. Próximo versículo, irmão. Está só uma banda aí. Verso 4. Correu, subiu na figueira para ver Jesus. Ele queria o quê? Ver. Somente ver Jesus. De longe, de cima. Eu não vou tocar em Jesus. Eu sei que a multidão não vai abrir para eu passar, mas eu vou me pendurar aqui nesse pé de pau aqui e ver Jesus, que eu quero só vê-lo, ver quem ele é. Só que, repete comigo, só que Jesus sempre responde com intimidade. Olha o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, que marmota é aquela? Aquela meninazinha da Florescer, bem baixinha, pendurada em cima da árvore ali. Que arrumação é aquela? E disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus não disse aqui, está aqui Zaqueu, está me vendo? Beleza, segue sua vida. Não, Jesus diz, olha, estou vendo o seu movimento, estou vendo que você venceu o obstáculo, hoje eu respondo com intimidade, eu quero ir para a sua casa. Jesus, meu amado, sempre responde com intimidade. A Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é um movimento do Rei dos Reis, do soberano Senhor, buscando aproximar-se do homem. E o homem, cada vez que tem a oportunidade, vira as costas para Deus.
É Deus buscando essa intimidade, a vinda do próprio Deus Jesus à terra, o Emanuel, Deus conosco, habitando entre nós, é essa busca dessa intimidade. Sabe quando é que você sobe na árvore, na figueira, e olha só Jesus de longe? É quando às vezes a gente permite que a religião pode ser uma árvore na sua vida que está te mantendo longe de Jesus. E você está satisfeito em olhar para Jesus de longe. Eu venho para florescer e eu vejo Jesus. É tão lindo os irmãos adorando. É tão lindo a forma que aquele homem fala lá na frente. É tão lindo as pessoas lá. Mas você está vendo um Jesus de longe. A religião, meu amado, pode te colocar numa posição de olhar para Jesus de longe. Essa noite Ele quer quebrar isso. Jesus, Ele quer intimidade com você. Você não precisa mais de líderes religiosos. Líder religioso é uma árvore que você quer subir. Você precisa dizer para Jesus, Jesus, eu quero intimidade com o Senhor. E Jesus vai te chamar e habitar ricamente no seu coração. A minha lei antiga não me permite isso, aquilo. Eu não quero saber de lei. Lei é pendurar-se em árvore. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de relacionamento com Ele. É um Deus presente, um Deus próximo que quer habitar com você. Em nome de Jesus, responda a Jesus. Abra sua casa para Ele. Jesus, não satisfeito em Zaqueu vê-lo, diz, olha, eu tenho algo mais para você. O verso diz o quê? Eu preciso. Volta lá, irmão, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Repete comigo, Deus sempre tem um propósito. Jesus dizendo aqui, eu preciso. Por que tu precisa, Jesus? Tu está com fome? Tu precisa de um canto para dormir? Não. Jesus já tinha um propósito em ir na casa daquele homem, que era transformar a vida dele. É necessidade, é projeto de Deus. Então, em nome de Jesus, o verso 6. Então, Zaqueu, como é que ele responde? Ele desceu. Olha o tema de hoje. Desceu devagar, morosamente. Não, rapidamente, meu amado. Se Jesus tem falado ao seu coração, responda de maneira rápida. O dia se chama hoje. Que dia é hoje? Alguém me ajuda? 28 de junho de 2026. Responda rapidamente a voz do Senhor. Ele está se escalando para jantar lá em casa. Parece aquele irmãozinho. Toda a vida diz, irmão, eu vou aí, viu, jantar. Não, não vem. Eu não sei o que tem na geladeira. Eu não sei o que recebe com alegria. Sabe o que aprendemos com isso? Quem recebe Jesus, recebe alegria. Amém? Logo, crente de cara amarrada, resmungão, irado. Tem Jesus na sua casa? Crente de cara amarrada combina muito mais com crente empendurado numa árvore, olhando para Jesus de longe. Porque quem tem Jesus próximo, dentro, na sua casa, na sua vida, quem recebe Jesus, recebe alegria. Crente tem que sorrir. Olha para o seu lado, ver se a pessoa está sorrindo. Diz, rapaz, esse cara folgado, só pedindo essas coisas. Mas eu estou aqui. Crente tem que sorrir. Amém? Aprenda a sorrir. Vida de crente é uma vida feliz. Alegre. Ah, pastor, porque você não sabe o meu sapato, como está coxado. Você não sabe a quantidade de papel de energia que tem lá em casa. Você não sabe a escassez da minha casa. Só que vida de crente, alegria de crente não está condicionada à quantidade de coisas que a gente tem. Crente não é feliz porque está dando tudo certo. Crente é feliz porque tem Jesus. Amém? E eu sei que nessa vida a gente vai ter lutas, dificuldades, pelejas, tribulações, mas são temporárias. Daqui a pouco passa, em breve o meu Jesus volta. Em breve eu vou me encontrar com Ele. Em breve eu vou viver com Ele eternamente. Então esse é o motivo da minha alegria. Crente não combina com crente murcho, cabisbaixo. Levanta a cabeça, meu amado. Fico triste, porque de vez em quando eu vejo a cara de irmão é triste, é cabisbaixo. É sempre um problema atrás do outro. Sorria mais em nome de Jesus. Brilhe mais a luz do Senhor na sua vida. Receba Jesus com alegria, de maneira rápida, para a glória do Senhor. Verso 7, todo o povo viu isso. As pessoas viram. Olha aí, esse Jesus se diz santo,
se diz o Filho de Deus, se diz diferente, se diz mestre, mas está aí, vai para a casa do pecador. Então todo o povo viu isso e começou a se queixar. Como é que Jesus vai para a casa de um publicano? Jesus está virando a casaca também. Jesus, não vá para aí. As pessoas querem dizer com quem a gente senta ou não senta. As pessoas têm um padrão de santidade que diz que crente só anda com esses santos. Com aqueles outros já não anda mais. E às vezes, por conta disso, a gente vai se afastando de algumas mesas. Não visita mais alguns Zaqueus da nossa vida. Então Deus te pergunta hoje, qual mesa você tem evitado por receio da opinião das pessoas? Qual mesa? Qual casa? Qual família? Qual amigo lá do seu passado você não senta mais? Porque hoje você é tão santo, tão santo, tão santo. Escolha dele, para quem ele se vendeu, a forma que ele ganhava dinheiro. Eu tenho um projeto novo para a vida dele. Meu amado, nós somos expressão de igreja, camisa de fire, roupa de fire, horário de igreja. Só no nosso meio, só comendo aqui entre nós, só falando o mesmo linguajar nosso. Se a gente não sai, se a gente não senta, se a gente não puxa a cadeira para o de fora, está tudo errado. Porque Jesus fez isso. Jesus, o rótulo dele era esse. Olha, esse aí é o que come, é o que bebe, é o que está junto dos pecadores. Porque Jesus fazia isso, disso uma prática. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que tem vidas no seu passado que você virou as costas por conta da religião, não por causa de Jesus. E você pode dizer, argumentar comigo, pastor, mas tem Salmo capítulo 1. A Bíblia diz para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. A grande diferença daquele texto para esse texto aqui, e você realmente não deve sentar na roda de quem escarnece, se você vai para lá sem propósito. Se você está na roda de quem está escarnecendo para você sorrir, achar engraçadinho, concordar com aquilo, se levanta e sai. A diferença aqui é que Jesus sentava-se em mesas com propósito. Porque Jesus, quando senta numa mesa, ele distribui o alimento. Ele não se alimenta do que a mesa entrega para ele. Ele vem e diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alimentem-se de mim. Sabe o que a gente tem que fazer? Para sentar em mais mesas, para quebrar um pouquinho esses protocolos religiosos aqui, de vida, de igreja. A palavra de Deus. Por que pessoas às vezes criticam a igreja, pastor, a florescer, fulano está andando lá, fulano está em GF lá, fulano está servindo na igreja. O inegociável é o quê? Vai comer do que a gente der. Que o que é que a gente entrega? Palavra do Senhor. O que não vai negociar e nunca... Nosso propósito aqui é palavra de Deus. O alimento é esse. Bíblia Sagrada. É o pão vivo que desceu do céu. Vão se levantar alguns e evitar algumas mesas. Meu amado, que Deus te leve a pessoas e vidas que você já teve sentado. E que talvez a religião, a opinião do outro, te afastou delas. Vidas precisam ser resgatadas, ser cuidadas e saradas no nosso meio. Próximo versículo. Verso 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse, olha, depois do encontro com Jesus, o que é que acontece? Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que a gente aprende com isso? Encontro genuíno com Jesus gera bons frutos. Toda pessoa tem certeza, se alguém encontrou Jesus de verdade, começa a olhar para os frutos dela. Se ela não se tornar uma pessoa generosa, que compartilha, que estende a mão, que ama o próximo, desconfie. Talvez ela está pendurada em cima de uma árvore, olhando para Jesus de longe. Porque receber Jesus em casa vai gerar bons frutos. Você vai falar diferente. Você vai agir diferente. Você vai pensar diferente. Você vai andar diferente. Você vai gostar de músicas diferentes. Você vai se vestir diferente. Você vai querer se relacionar diferente. Tudo isso verdadeiro. Não é um pedido de perdão. Tem pessoas que pedem perdão por pedir. Não é se sentir triste, chorar. Estou arrependido, estou chorando. Não. A prova do seu passado. Se você encontrou-se com Jesus, você vai querer largar, abandonar a sua vida. Encontro genuíno com Jesus gera bons frutos.
dos frutos que nós temos visto na nossa igreja é uma igreja extremamente generosa. Estou aproveitando essa ministração aqui para prestar contas com a igreja sobre o valor arrecadado lá para a nossa construção. Dia desse teve o dia da semente aqui na igreja. Algum tempo atrás, um domingo como esse. Em uma noite a gente arrecadou 250 mil reais. Lembram? Só que aí, naturalmente, a gente vai gastando, né? A gente comprou para investir. E a gente já pagou 80 mil reais do terreno, da entrada. Já pagamos 2 parcelas de 6.288 cada uma. Um engenheiro estrutural. E a gente já gastou quanto? 101 mil. Arredondando, né? Para ficar mais fácil. Então, meu amado, uma conta simples. Ó. A gente conseguiu 250 naquele dia. Menos 101, dá quanto? 149. Quanto é que a gente tem em caixa? Não é 149. Claro que não. Porque frutos perduram. Repete generoso aqui no nosso meio. Sabe quanto é que a gente tem hoje? 249 mil reais. Tá vendo como Cauã como dá certo? A igreja reage. Só ter calma. 249 mil reais. Gastamos 101 mil, pastor. E a gente só gastou 1.000. É isso que Deus faz. E continua fazendo. É isso que Deus continua fazendo. Já gastamos um monte de dinheiro. E o dinheiro não acaba. É o azeite. É a botija lá. Quanto mais tinha, mais azeite veio. E o que é isso, pastor? Frutos de quem conhece Jesus. Quem teve um impacto genuíno, transformador com Cristo Jesus. Dentre várias coisas, tipos de ofertas que continuam a vir, porque essa igreja não se resumiu a uma noite. Teve um aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque até é uma oferta que não é do nosso meio, foi de uma pessoa que nem é da nossa igreja, nem é da nossa cidade. Mas Deus toca em corações de pessoas distantes, da igreja ou não, e que vão fazendo coisas que nos surpreendem. Olha aqui. Esses pais aqui fizeram o aniversário da Elisa, filhinha deles. 1 aninho, primeiro aninho. Olha o convite. A Vila da Elisa está em festa. Sugestão de presente. E nesse momento tão especial, queremos transformar amor em propósito. Em vez de presentes, gostaríamos de convidar você a semear junto conosco, que está lutando para sair do aluguel e erguer. Glória a Deus. É Deus que faz, não tem sentido nenhum. Eu poderia até deixar 1 aninho, primeiro filhinho, 1 aninho. Só Deus. Só Jesus. Isso é prova impactante de que quando encontramos Jesus de verdade, encontro genuíno com Ele gera bons frutos. Meu amado, em nome de Jesus, os últimos 2 versículos dizem assim. Jesus, ele diz: hoje houve salvação nesta casa. Que salvação foi essa que se apresentou? Porque no verso 8 mostra esse homem arrependido e buscando reaver o mal que tinha feito às pessoas. Perceba que no finalzinho aqui ele diz aqui, ó: se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Entenda o seguinte, em nome de Jesus. Às vezes, eu falo isso aqui com muito zelo, e presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. Às vezes, tem pessoas que encontram-se com Jesus, e de maneira inocente, mas eu quero quebrar sua inocência nessa noite, querem que o outro compre o seu novo nascimento. E toda ferida gerada no outro, no passado, você quer que seja apagado sem você fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Você entregou sua vida a Jesus, amém. Diante do Senhor você está limpo, purificado. O sangue de Jesus te lavou de tudo. Mas existem algumas circunstâncias, algumas situações que você vai ter que ir lá. Você vai ter que voltar lá e reaver com vidas que você feriu no passado. O que é que Zaqueu faz? Se eu extorqui, se eu roubei de pessoas, eu vou voltar lá e vou devolver 4 vezes mais.
Então, meu amado, em nome de Jesus, eu não sei quem é, para quem é, em corações feridos, e às vezes você tem que voltar lá e devolver coisas, devolver o amor, devolver o carinho que foi quebrado num passado. Talvez existam vidas aqui, né? E aí no Natal lá na minha casa, um amigo secreto lá, meu pai me deu umas cuecas, pastor. Eu fiquei revoltado com aquele negócio lá e foi um quebra-pau tão grande da minha família. E eu falei um monte de coisa com ele, ele falou um monte de coisa comigo. Só que eu não conhecia Jesus. Eu era pegado a cueca, as cores do mundo. O meu sentido de amor era por um presente caro. E aí, pastor, agora eu sou de Jesus e meu pai nem olha para mim. Ele não entende que eu sou uma nova criatura agora. Vá lá. Volta lá. Peça perdão. Acerta. Devolva o amor. E esse tempo de distância seja um tempo de 4 vezes mais. Amém? Seja um tempo de proximidade 4 vezes mais. Amém? O tempo de frieza espiritual seja um tempo de 4 vezes mais. Um tempo de silêncio seja um tempo de 4 vezes mais conversa. Amém? É desafio específico para vidas nessa noite. Só tem uma condição. Eu vou lhe dar um conselho de uma condição que você não deve fazer isso. Muita atenção. Se você só não volta lá, se a sua ida lá vai gerar mais dor na pessoa. E aí eu não sei sua história. Mas talvez algumas histórias, se você voltar e trouxer à tona novamente, vai gerar mais sofrimento. Então, conforto, amor, reaproximação. Amém. Só ora sobre esse passo, porque tem que ser um passo extremamente maduro. 4 vezes mais. Precisa ser um movimento de cura e não de rasgar feridas. Em nome de Jesus. Pastor, qual a lição disso tudo? Verso 10 diz, pois o Filho do Homem. Vamos juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero te dizer nessa noite, você pode se encontrar na situação que for. As pessoas podem virar o rosto para você, seu passado pode te condenar. Uma escolha da sua vida, que nem Zaqueu fez, a escolha financeira dele, quebrou os relacionamentos todos da vida dele. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem tempo novo para você. Deus veio, te trouxe aqui para te buscar e te salvar, para te limpar e te purificar. O que é que você tem que fazer? Pergunte-se 3 coisas, qual casa você tem que ir? Quero que essa ministração, na verdade, gere um desconforto em você. Quais vidas você abandonou? Qual casa você tem que voltar aí? Qual amigo você tem que visitar? Eu preparando essa ministração, Deus me lembrou de um grande amigo meu. 15 anos que eu não falava com ele. Muito disso por conta de uma escolha. E eu ontem à noite mandei uma mensagem. Meu Deus, como é que ele vai responder? E graças a Deus respondeu com abertura. Eu quero em nome de Jesus me sentar à mesa, visitar novamente essa casa, falar desse Jesus novamente na vida dele, reaver coisas que talvez eu fui deixando para trás. Meu amado, qual casa você tem que ir? Lembre-se o seguinte, tudo muda quando Jesus está perto. Amém? Zaqueu era um sem Jesus. Zaqueu era um empendurado numa árvore olhando para Jesus. Mas, quando ele recebe Jesus, quando Jesus vai para perto, tudo mudou. Repete comigo, tudo muda quando Jesus está perto. Pastor, por que eu não mudei ainda? Está com 2 anos que eu estou na Florescer, eu sou a mesma coisa. Você talvez está perto de pessoas da igreja de templo, não de homens. Você precisa estar perto de Jesus. E aí sim você vai ser transformado. Tudo muda quando Jesus está perto. Última coisa. Quero falar o seu coração. Talvez você veio para cá se sentindo desprezado, solitário. As pessoas viraram as costas para você. Você não se sente amado, cuidado. As pessoas já não estendem a mão para você. Quero te dizer de maneira clara. Em Deus o desprezado é amado profundamente. Profundamente. Nessa noite, meu amado, entenda isso. Talvez você sente falta de pai, de mãe, de irmãos, de familiares, de pessoas que viraram as costas para você. E você sabe que você tem responsabilidade, assim como Zaqueu. Zaqueu sabia, eu escolhi errado realmente.
Eu não deveria ter escolhido essa profissão, deveria ter escolhido a riqueza, não deveria ter explorado o meu povo. Talvez você carregue uma culpa de algo na sua vida. E o desprezo das pessoas ainda olham para você, você vê nos olhos dela o desprezo. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, os mais lindos, volta lá para o primeiro. Jesus entrou em Jericó e começou a quê? Atravessar a cidade. Não sei se você lê como eu, mas eu vejo Jesus em busca de Zaqueu, cortando uma cidade, porque ele sabia que em cima da linda ali, pendurado, tem um homem, tem uma mulher que eu preciso cortar, atravessar essa cidade, mas eu vou lá, porque eu vou ministrar amor profundo na vida dele, e aquele antes desprezado será amado e cuidado. Eu vou chamar para a mesa, vai se alimentar de mim, vai comer de mim, da minha carne, do meu sangue, para que tenha vida e vida. Deus enviou o seu próprio Filho como forma de amor, de cuidado pela sua vida. Não importa como você se sente, não importa os seus sentimentos hoje. Hoje é noite de entender que Deus cruza cidades, estados. Deus cruzou o cosmos, o universo, o tempo para te encontrar. Jesus veio. Jesus te trouxe. Vir para o culto é subir na árvore. Não pare vindo para culto. Você está olhando para Jesus aqui, que bom. Mas você precisa escutar a voz dele nessa noite. Responder de maneira rápida, depressa. E abrir a sua vida, a sua casa para ele. Você será uma nova criatura. Você viverá de uma vez por todas. O amor do Pai inundará o seu coração. Você será cheio de vida. Não pare nos obstáculos da vida. Para você. Não baixe mais sua cabeça. Encontre Jesus. Encontre alegria. Volte a sorrir em Cristo Jesus. Seja cheio dele. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique em pé, vai colocando assim a mão no peito, no coração. Feche seus olhos. Enquanto a palavra está viva, enquanto a palavra está queimando aí no seu coração, só Deus sabe em qual parte desses pontos, qual versículo, qual exemplo do Zaqueu, qual a atitude dele. Deus falou profundamente ao seu coração. Mas eu quero que você ore por isso. Eu acredito que toda ministração gera uma resposta, deve gerar uma resposta. Toda vida que Jesus fala, deve gerar uma resposta. Jesus falou nessa noite ao seu coração, responda a ele. Talvez você deva pedir a ele: Jesus, me dá força. Eu preciso, Deus, reaver algumas coisas na minha vida. Eu sei que no meu passado eu feri vidas, pessoas, Pai. Eu preciso fazer isso, Pai. Me dê força, Jesus. Peça a ele de maneira sincera. Se você se arrepende por não ouvir a voz dele, peça a ele nessa noite: Deus, em nome de Jesus. Ele te chama para um relacionamento íntimo, sincero. Ele te chama para madrugadas. Ele te chama para tempo de oração, de Bíblia. Escuta a voz dele, esteja sensível à voz dele. Deus, em nome de Jesus, eu te clamo, eu te peço por vidas nessa noite, a começar pela minha, Pai. Não deixa nunca, Pai, não permita nunca que nós vivamos uma religião que silenciam a tua voz, meu Pai. Em nome de Jesus, encontra em nós, encontra na nossa vida corações abertos, disponíveis para abrir nossa casa, para abrir nossa vida e para sermos transformados pelo Senhor. Queremos sentar à mesa com o Senhor Jesus. Que as nossas riquezas, que os nossos bens não nos afastem do Senhor, mas como Zaqueu, meu Pai, queremos, meu Pai, largar mão de tudo. Se o nosso orgulho tem nos impedido de se aproximar do Senhor, que a gente volte a orar de joelhos, com o rosto no chão, de forma, meu Deus, humilhante, reclinada, entendendo que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, o nosso Salvador, Pai. Encontre aqui homens e mulheres dispostos, disponíveis, que nós venhamos a responder a Tua voz de maneira rápida, como Zaqueu, Pai. E que o rótulo das pessoas seja quebrado nessa noite. Muitos chamavam Zaqueu de pecador, nem o nome dele falavam, meu Pai. Mas isso foi quebrado naquele dia. Que da mesma forma seja quebrado rótulos nessa noite.
Nós queremos ouvir a tua voz e não a voz da multidão, Pai.